Tinha acabado de sair da Get, ele me ligou, falou, ó, a gente estamos lá na meta, vamos almoçar, mesmo você fora da empresa, quero pagar o almoço para você. Aí fui almoçar com ele, foi bem gostoso também. Eu costumo dizer que eu não gosto de trabalhar com ninguém esforçado, eu gosto de trabalhar com pessoas dedicadas, porque o esforço gera dor, e tudo que gera dor uma hora você cansa. A dedicação é amor. Dando certo ou dando errado, eu sei a minha responsabilidade, né? Eu sei que eu estava lá para fazer o negócio acontecer, mas independente de qualquer coisa, né? Eu sempre gostei de dividir. Vou usar uma palavra forte aqui, né? Mas você fala assim, eu tenho o poder de desligar alguém do trabalho. Cara, eu não falo que isso para mim não é um poder. A pior coisa que tem é você ter que mandar uma pessoa embora. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fintech Makers, o podcast que a gente tem a principal missão contar as histórias das fintechs do ecossistema de pagamentos do Brasil. Hoje o convidado é muito especial, é o Márcio Campos, 3 décadas de experiência no mercado de pagamento, grandes corporações, bancos. Ele vai compartilhar a trajetória dele com a gente. A primeira pergunta é, como 3 décadas e tão novo assim, Márcio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. 3 décadas, mas não sou tão novo assim, não. 49 anos completos agora em dezembro, né? Então, estou nesse mercado aí desde 2007, né? Então, 30 anos praticamente aí trabalhando sem parar com mês de pagamentos. Maravilha, muito bem-vindo, obrigado por você compartilhar essa trajetória aqui com a gente. E antes da gente conversar, Márcio, falar sobre sua história, sua trajetória, eu tenho 2 recados muito importantes para você, para a nossa audiência. Eu queria te apresentar o Fintech Makers Podcast. Aqui, a nossa ideia principal foi justamente contar a história de pessoas como o Márcio, a Jennifer, o Eduardo Vils, o David, o Daniel. São os fundadores, executivos, gerentes, pessoas que estão por trás, pelos bastidores de mais de 2 empresas e 2.000 fintechs no Brasil. E às vezes a gente fica contando a história sempre das mesmas 10, procurando no mercado, sai numa revista, numa entrevista. E o que eu quero é que você, como nossa audiência, indique pessoas para a gente, compartilhe esse conteúdo, conte para a gente o que você gostou, o que foi relevante, porque é um podcast que sem você, que sem os convidados, sem a audiência, fica ruim. E o importante é aprender, não é aqui para falar sobre regulatório, também a gente acaba falando, não é para falar sobre termo técnico, falar sobre o hype, falar sobre o que aconteceu na semana, é só para falar sobre a história de vidas. Hoje a gente está conversando com uma pessoa que tem 3 décadas de experiência. Então, imagina o quanto que você tem para aprender, o quanto que eu vou aprender conversando com ele, que eu já aprendi, né? Já converso com ele, já conheci ele pelo menos há uma década aí, e esse papo é muito importante. E outro papo, e outro recado que eu tenho, eu queria falar aqui sobre a Outlive Daily Health. Eu conheci a Outlive e foi uma surpresa muito boa para mim há 6 meses atrás. Eu estava treinando muito para maratona, tinha um ciclo de treino de 6, 7 vezes por semana, tinha dia que eu treinava 4 horas por dia, e também tocando, além do podcast, 2 outras empresas. E isso me sobrecarregava muito, eu me sentia fadigado, todo alto ciclo, né, que é o período que a gente tem mais intensidade, eu ficava doente, me atacava muito a parte respiratória. E depois que o Felipe, o Ferpa, que é um dos sócios da Outlive, me indicou, eu comecei a fazer o uso dele diário como suplemento, né? Eu confesso que eu não senti só o dia a dia no treino, senti muito no dia a dia. Eu fadigava menos, eu não fiquei doente nos meus últimos ciclos de maratona. Então, para você que tem ali uma rotina como a nossa de empreendedor, você que por algum motivo se alimenta mal ou deixa a parte de alimentar, o Outlive ele vem como aquele daily use, né? aquele suplemento diário, que independente se você treina, independente se você treinou num dia, você está viajando, você usando ele, você vai te dar um suporte para a tua vida e tua rotina no dia a dia. Beleza? Muito obrigado, Outlive. Para você que está ouvindo a gente, a Outlive vai disponibilizar para a gente o cupom Fintech Makers 10. A gente vai deixar o link e a instrução aqui no descritivo e também um vídeo explicando como é que funciona, o que é o site e tudo mais para você. Para mim fez muito bem e eu espero que para você também, como empreendedor, como executivo, como pai, como mãe, que tem uma rotina de dia pesada, dorme pouco, se alimenta mal, viaja, eles têm travel pack, eles têm a opção econômica para o dia a dia, enfim. Outlive, obrigado mais uma vez pelo apoio. Vamos voltar para o episódio. Márcio, quem é você? Quem é você fora das fintechs, fora do LinkedIn? Como é que é a sua história? Conta para a gente desde o começo quem é o Márcio. Bem, o Márcio, ele é casado com a Ana Carolina, que também é do mercado, né? Ela trabalha no Bradesco. Tenho 2 filhos,
um de 26 e um de 20. O meu de 26 mora em Lisboa, o meu de 20 mora aqui em São Paulo. Inclusive, você falou de LinkedIn, né? Mas acabei de fazer um post, né, do meu filho, que começou a trabalhar no Santander, que foi dos grupos que eu trabalhei. O Márcio é corintiano, não posso deixar jamais de falar isso, né? Sofredor. Mas, acima de tudo, eu acho que eu, como pessoa... eu sou uma pessoa muito ligada a amigos, família, né? Eu gosto de gente, gosto de estar perto de pessoas, né? E eu falo que, para mim, a pior época da vida foi a pandemia, de ter que ficar afastado de pessoas, né? Então, eu sou muito ligado a pessoas. Meu pai, hoje já é falecido, né? Mas meu pai é militar, fundador da Rota em São Paulo, né? Então, tive uma educação militar muito pesada, né? Mas falo que meu pai foi meu melhor amigo. Tenho minha mãe ainda, também foi funcionária pública. Hoje ela é aposentada, mas foi professora. Então, o Márcio filhos de funcionários públicos, mas com uma educação muito forte dentro de casa, né? Eu acho que isso me ajudou muito aí na minha carreira profissional. Pô, com certeza, né? Eu vi o teu post do LinkedIn quando você comentou sobre a alegria que você viu, né, do seu filho. Pô, não sei se é o primeiro emprego dele, é uma experiência, mas vocês vibraram muito ali. Com certeza ele viu muitos exemplos, não só seu, mas da sua esposa também. E está seguindo a trilha ali, né? Com certeza. Na realidade, esse é o terceiro estágio dele, né? Ele já tinha estagiado na DHL, que é um baita grupo, né, de logística, na BASF, dentro da estrutura das tintas souvenirs, e agora que era o sonho dele trabalhar em banco. Ele sempre falou: pai, quero seguir uma carreira muito parecida com a do senhor, e hoje, essa semana, ele conseguiu isso, né? Passou para trabalhar no Santander. Muito bom. Às vezes a gente escuta muito aqui a história por trás dos bastidores, né? Assim, a gente como parte do ecossistema de fintech, a gente não pode negligenciar a nossa vida pessoal, né? Porque tem nossa família olhando pra gente, tem nossos filhos olhando pra gente. E é muito bom quando eles seguem os nossos filhos, né? Vamos lá, legal. E aí? Mas você, conta pra quem te conhece. Você é uma pessoa muito conhecida, faz parte da associação, grandes corporações, já trabalhou montando fintech, já trabalhou explorando o grupo. Mas desde o começo, sua formação foi em quê? Você sempre quis trabalhar com isso quando você era pequeno? Na realidade, eu queria ser militar. Olhando para o seu pai também. Olhando para o meu pai. Eu sempre quis ser militar. Essa foi a minha vida até completar 18 para 19 anos, que foi quando eu entrei no Unibanco. E quando eu entrei no Unibanco e eu olhei o salário que eu ganhava no Unibanco e o salário que eu ia ganhar na Polícia Militar, eu falei: opa, acho que eu vou deixar esse sonho um pouquinho mais para frente. E no fim, a indústria de meios de pagamento virou meu amor, minha vida, né? Que é o que eu falo que eu faço com prazer, com amor, com paixão. Que tem um lado policial ali também, né? Tem que investigar a transação, tem que correr atrás do cliente, tem que... Já tive que fazer muito disso. E eu falo, tem um ponto dessa educação militar do meu pai, que é horário. O pessoal brinca comigo, né? Eu acordo muito cedo, às 4h30 da manhã eu acordo, 5 horas eu estou na academia, 6h30 já estou no trabalho. Isso é minha vida. Ritual, então, né? Ritual. 6h30 da manhã eu estou no trabalho. Todo dia. E eu sou muito chato com horário. Você marcou uma reunião comigo 2 horas da tarde... 10 para as 2, você viu, eu te mandei 20 minutos antes, eu já estava aqui te esperando. Maravilha. Então, é a educação que eu tive, né? Então, eu levo ela para a vida. Porque todo mundo gosta da música do Zeca Pagodinho, que deixa a vida levar, né? Sei lá, eu acho que não. Se você deixar a vida te levar, ela vai levar para um lugar que provavelmente você não quer, né? Exatamente. Então, quanto mais rotina, mais, não sei se controle, mais organizado, mais direcionado para o lado que você quer, melhor. E essa primeira experiência que você falou do Itaú, quando você entrou, era comercial, era processo, era o quê? Não, eu era operador de telemarketing. Comecei como operador de telemarketing no Unibanco, não era nem Itaú, atendi o cartão Unibanco Visa. E fiquei no Unibanco 4 anos de operador de telemarketing, depois fui trabalhar numa área de back-office do próprio atendimento, só que eu era da primeira empresa terceirizada do banco. Aí depois fui efetivado pelo banco, né? Então, consegui crescer dentro do banco, trabalhando, buscando, correndo atrás, aprendendo. Eu sempre tive curiosidade, né? Então, não é comigo isso aqui, não tem problema, eu quero aprender. Deixa eu aprender que um dia eu posso usar. E foi o que eu sempre fiz ali no começo da minha carreira, né?
E a melhor fase para a gente ter curiosidade, né? Assim, porque a gente pode pegar esse aprendizado que a gente despertou ali através da curiosidade e usar ele durante as próximas, sei lá, décadas da nossa vida. Com certeza. Eu lembro que às vezes tinha cenas minhas lá no Unibanco, tava passando para ir no banheiro, alguma coisa desse sentido. Eu sei que às vezes era até meio intruso, né? Mas eu vi alguém falando sobre um assunto que eu sabia mais ou menos o que era, eu dava um jeitinho de ir chegando para tentar participar. Eu queria participar de tudo quanto era reunião, de tudo quanto era projeto, né? Eu sempre fui muito ativo nesse sentido. E telemarketing é tiro, porrada e bomba, né? Então, no telemarketing, quando eu lembro que quando eu comecei, a minha primeira ligação, a gente nunca esquece, a gente fala, eu tremia quando tocou a primeira ligação, mas eu tremia tanto que eu achei que não ia conseguir atender o cliente. Mas depois passou e foi, né? E eu fiquei atendendo mesmo, eu fiquei 6 meses. Foram 6 meses, não, mentira, foram 8 meses. Fiquei 8 meses atendendo e depois eu já fui para ser backup ali da operação, já não só atendia quando realmente precisava. Pegava os principais pepinos e caía no teu colo e resolver. E com certeza só vinha dor de cabeça para você. Nossa, vou te dar um exemplo clássico. A gente tinha um ponto lá que chamava recálculo de fatura. O que era recálculo de fatura? Você imagina uma época onde o dólar mudava 3, 4 vezes ao dia o preço, a taxa de juros mudava 3, 4 dias a taxa. A gente tinha uma lousa que começava o dia numa taxa, à tarde tinha outra, no final do dia tinha outra taxa. E você tinha que recalcular a fatura de 12 meses. Na mão. Não tinha Excel para fazer. Era na mão com o calculador e buscando essas taxas que mudavam. Assim, você calcular uma fatura de 12 meses, coisa que hoje o computador faz em segundos, a gente levava uma semana e meia para conseguir calcular. A gente vivia na pré-histórica. Primeiro tinha que esperar chegar as fotocópias das faturas que estavam em fita DAT, que a gente tinha que pedir para imprimir, para trazer. Então era um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. E como é que você se sentia nessa época? Você, sei lá, gostava disso de alguma forma? Era um problema, mas era positivo ali lidar com aquilo como um problem solver, assim, uma pessoa que resolve o problema, ou era um negócio de falar, cara, preciso sair daqui, preciso arrumar outro emprego? Não, nunca pensei nisso na minha vida. Para mim, o problema, ele existe e você tem que trabalhar eles. Então, eu sempre busquei a solução nesse sentido, né? Então, sempre trabalhei, sempre tive orgulho de falar, trabalho em banco. Eu lembro que minha mãe, meu pai gostava de falar que tinha um filho que trabalhava em banco, né? Então, 30 anos atrás. Então, para mim era um orgulho isso, né? E ver que meu pai e minha mãe estavam orgulhosos de mim por eu estar trabalhando num banco. E eu adorava. Chegava antes, saía depois, não tinha problema nenhum. Enquanto eu não resolvia o problema que estava na minha mão, eu não sossegava. E depois do Unibanco? Depois fiquei 4 anos no Unibanco e aí eu recebi um convite para ir trabalhar na Orbital. A Orbital, na época, era uma das maiores, acho que era a maior processadora de cartões do Brasil, né? Ela era da Itaú, Unibanco ainda, que não estava junto ainda, o Itaú e Unibanco, e do Citibank. Então eu fui trabalhar na Orbital, só que continuei trabalhando com meios de pagamento, mas fui trabalhar para um mercado um pouco diferente, que era voucher, alimentação e refeição. Então lá na Orbital eu já conduzia projetos e produtos para Ticket, para VR, para Sodexo, que agora estão passando aí pelo tema do trilho do voucher, né, por toda essa regulamentação. Mas eu trabalhava focado para essas empresas lá dentro da Orbital. Então, para mim foi um desafio, porque era algo completamente novo, né? Eu trabalhava com cartão de crédito dentro do Unibanco, conhecia cartão de crédito, sabia como funcionava tudo. No começo você vai achando que é só passar um cartão e tá tudo certo, mas você vê que é completamente diferente, né? Então também foi uma experiência muito boa para aprender um produto novo. Teve um convidado que veio aqui, ele falou, acho que são 87 passos ou empresas envolvidas numa transação de cartão de crédito, né? Etapa, assim, desde a telecom, desde o chip, desde a criptografia do dado. Então, assim, 87 pontos de falha que a transação pode ter. Então, às vezes, deu erro na transação. Pode ter 87 causas diferentes. E é milissegundos, né?
Pra gente ver como é crítico, né, um ecossistema desse. E quando eu comecei a trabalhar era o mata-puga. Reco-reco, mata-puga. O Daniel Neri que coleciona esses reco-reco. Ele coleciona, eu já fui no escritório dele lá, ele tem. Desde a época que a gente montou a JoyPay lá, ele achava um, comprava, botava no museu. Eu procurei para comprar, tá carinho, viu? O Daniel deve estar comprando tudo. O Daniel tá investindo em reco-reco. Tem gente que investe em Bitcoin, o Daniel investe em reco-reco. Reco-reco. O que você aprendeu ali trabalhando no chão de fábrica, literalmente, desses bancos do bastidores, do back-office, do atendimento, assim, que hoje você vê que a nova geração não vai aprender? Cara, primeiro, resiliência, porque era um mundo completamente diferente. Outra coisa, reclamar. Cara, não adianta reclamar, a gente tinha que fazer. Não adiantava reclamar. Hoje em dia, a gente sabe que tem muita reclamação, as pessoas, infelizmente, acabam não aguentando muita pressão e tem uma troca muito grande de emprego. Eu falo que a gente precisa construir histórias, né? Então, eu aprendi a aguentar ali aquela pressão do dia a dia. Exemplo no Unibanco, quando comprou a Fininvest. A gente ficou 3 dias sem sair praticamente de dentro do banco. O banco colocava jantar para a gente, fazia sala de massagem, café da manhã, alugava um hotel na frente para você poder ir lá descansar, tomar um banho e voltar a trabalhar. Então, assim, era pressão o tempo todo, tem que virar e entregar o negócio. Na migração da Fininvest, a Fininvest tinha muitos cartões co-brands, né? E tinha um deles que era da antiga Arapuã. E eu estava na Fidelity, se eu não me engano, acho que era Fidelity. Era a última base para migrar, era a base de cobrança, precisava terminar aquele dia, porque senão tinha multa de contrato por mais um período. E celular, essas coisas na época era muito mais complicado. E eu não conseguia falar com ninguém que ia atrasar a migração. Eu dei a louca em mim lá, falei, pessoal, põe a base num HD que eu vou levar embora. Mas você não pode fazer isso. Eu falei, eu não vou pagar a multa, põe a base no HD. Vê se pode hoje fazer um troço desse, né? Mas coloquei a base num HD de computador e trouxe embora para casa. No outro dia eu levei pro banco. Falei, tá aqui a base migrada. Eu acho que a gente hoje se expõe menos ao erro, acho que a gente está toda hora em exposição, né? Seja em rede social, seja no trabalho e tudo mais. Então, a gente confunde os erros que a gente deveria fazer como... Antigamente a gente fazia para aprender. Para aprender. A gente... Não adianta, assim... Quem treina, quem aprende inglês, quem aprende a andar, você aprende errando. Não existe outra forma de aprender sem praticar e sem errar. E a gente aprendia errando, mas a gente podia errar. Eu acho que hoje a gente entrou numa de não pode errar, não pode cobrar, não pode isso. Então, vejo a nova geração vindo e até a gente mesmo. A gente pega uma API nova, onde está para eu poder errar, para eu poder fazer uma transação de teste, libera um pouco. A gente passou o momento de criar fintech no Brasil e assim, você tinha um sandbox ali, você tinha um período que você podia transacionar sem precisar dar entrada no pedido de licença, porque hoje em dia já está tudo muito, você precisa estar sempre certo, não sei. Mudou muita coisa, né? Isso é claro, né? De 97, dos anos 2000 para cá, desde o bug do milênio, falo que foi um episódio atípico na época, né? Mas mudou muita coisa, né? Muita coisa para o bem, mas também teve, acho que, coisas que acabaram se perdendo também. E aí você já tinha passado por 2 instituições muito parecidas, né? Assim, trabalhando no mesmo ecossistema, produtos um pouco diferentes. Você planejou isso? Sua carreira foi um pouco planejada? Assim, tirando a parte que você queria ser polícia e depois falou, militar não está pagando tanto, aqui tenho mais oportunidade. Falou, esse setor aqui eu vou explorar e foi seguindo carreira? Ou não, foi indo e deixou te levar? Na realidade, assim, eu não planejava sair do Unibanco. Quando eu recebi o convite para ir para a Orbital, foi um gerente de tecnologia que eu tinha muito contato com ele na época no Unibanco. Ele tinha ido para a Orbital e ele me indicou lá dentro. Me ligou, perguntou se eu queria participar do processo. Eu falei, nunca tinha feito uma entrevista na vida, né? Eu falei, vamos ver como é que é esse negócio, né? Aí fui, a proposta na época era muito boa. Eu estava no meu primeiro casamento, precisava ganhar mais, né? Essas coisas, que é começo de carreira, todo mundo sabe como é duro, né? E aí aceitei.
Aceitei e fui trabalhar. Meti as caras e fui. Então, não foi planejado, mas ao mesmo tempo foi uma decisão pensada. E eu acho que é legal porque você provavelmente começou a colher frutos já das entregas e dos teus esforços. Pô, valeu a pena ter virado aqui à noite, valeu a pena ter feito isso. Porque é recompensador, né? Assim, porque veio através de uma indicação, né? Uma pessoa que trabalhou confiança. Comigo, exatamente. Você começou a fazer relacionamento, o networking ali. Legal. E depois da Orbital, você... Aí, na Orbital... Quanto tempo você ficou na Orbital? Fiquei na Orbital... acho que quase 4 anos, se eu não me engano. Aí o Itaú comprou 100% da Orbital. Nessa época, o que aconteceu? A Orbital passou por uma reestruturação grande, né? Que era uma empresa que vinha de uma separação já da época da Credit Card, que era uma empresa que eles chamavam de empresa-mãe, né? Eu lembro, a Orbital, na época de bônus... Quando ia pagar o bônus para os funcionários, eu até hoje nunca vivenciei isso mais. Você chegava na entrada da empresa, tinha um tapete vermelho estendido, você entrava, tinha uma pessoa com uma bandeja com vários pedacinhos de bolo, como fazendo alusão à divisão do bolo, né? Você pegava o seu pedacinho de bolo, você ia para sua mesa, tinha uma garrafinha de espumante com uma taça para você fazer o brinde de todo mundo junto. Legal. Então era um negócio completamente diferente. E naquela época não se falava ainda em recursos humanos junto, né? Era departamento pessoal, era algo muito diferente, né? Não se pensava no endomarketing, né? Como se pensa hoje nas empresas. Então a Orbital era uma empresa muito diferente. Só que o Itaú comprou e aí começou as mudanças. E a primeira mudança que o Itaú fez na época foi: vou acabar com a área de voucher. Então, eu fiz os projetos de migrações da área de voucher, né? E aí eu falei, agora eu também preciso me arrumar, né? E nesse momento, o Itaú ele tinha um programa interno de recolocação, que se chamava POC. Programa... Agora eu não vou lembrar direito, mas era um programa de recolocação para funcionários. E eu prestei para trabalhar na área de cartões não correntista, porque eu já tinha trabalhado no Unibanco com cartão de crédito, então conhecia, né? Para trabalhar na área de cartão não correntista dentro do Itaú. E acabei passando. E o primeiro desafio foi fazer a certificação da bandeira American Express no Itaú. Porque o Itaú tinha comprado o Banco de Boston e na época ele tinha adquirido o direito de emitir o Blue Box, que era a bandeira da Amex no Brasil na época. Que no fim acabou não rolando, porque o Bradesco comprou. A gente fez o projeto, colocamos em produção, fizemos transação em produção, pronto para lançar para mercado. Só que o Bradesco, na época, tinha comprado a base da Amex aqui no Brasil. E aí, pelo menos é o que chegou para a gente ali na época, que não queria vínculo com o Bradesco e tal, e acabou encerrando o projeto. Eu lembro de uma época que a adquirência era complicada no Brasil, né? Porque tinha parte de mensageria, de captura, cada emissor não falava com o outro, não tinha padrão, conciliar isso, tudo. Você deve ter sofrido um bocado para organizar. Nossa, era completamente diferente, né? Apesar que na época a Amex ela ainda era adquirente própria, né? Era adquirente própria. Ela era adquirente, Mas, até porque na época ainda não tinha a quebra do duopólio, né? Se Redcar passando Mastercard, VisaNet passando Visa, né? E a Amex era própria ainda, mas acabou que não foi nem colocado para rodar. Mas foi um projeto gigante, nossa. E depois desse projeto da Amex, encerrou? Aí a gente montou uma área para cuidar das operações de canais de vendas de cartão não correntista do Itaú Card. Nossa, era uma época que eu viajava o Brasil inteiro praticamente. O Itaú tinha, acho, na época, quase 10 mil operadores terceirizados trabalhando com ele, vendendo cartão de crédito. E aí a gente tinha telemarketing, tinha na época que a gente chamava de vendas direta, que era quiosquinho na rua vendendo cartão de crédito, acho que você já deve ter visto isso. Venda por mala direta, hoje é algo que nem existe mais, né? E qual mais? E venda na rede de agências. Então,
eu cuidava desses canais. Eu era o cara de processos e projetos para esses canais, para acompanhar a produção do negócio mesmo, né? Então, foi um momento muito bom, porque eu aprendi muito como é que funcionava um canal de venda na ponta ali com o cliente, né? Então, vivia visitando a operação de call center, sentando com o operador, mas na visão de venda e não na visão de atendimento, que são coisas completamente diferentes, né? Então, foi uma época muito boa também, que me deu muita bagagem, mas viajava. Nossa, tinha dia que eu lembro, um dia eu acordei em São Paulo, reunião no Rio Grande do Sul, depois uma em Curitiba e fui dormir em Belo Horizonte, num dia. E sair da rotina do dia a dia que você estava trabalhando dentro do escritório, passar para a rua, é bom que é um aprendizado. Eu volto a falar, né? Sair da zona de conforto, ir para a rua é aprendizado, mas dependendo do momento de vida que você está, se torna frustrante, porque você fica longe da família. Não tem jeito. Não tem jeito. É difícil. Eu até hoje ainda viajo, trabalho muito menos, né? Mas faz parte da vida, né? Mas é ruim, você fica longe da família, né? Você fica distante. Isso é algo que você tem que aprender a administrar. Até a família é importante você conversar isso com ela, para ela te apoiar também, porque é complicado passar um dia, às vezes semanas. Uma vez eu viajei numa semana 3.000 quilômetros de carro, assim, pelo interior de São Paulo, Rio de Janeiro, também fazendo implantação, treinando time, fazendo isso. Eu lembro, meu filho era pequeno, na época eu cheguei em casa, assim, sabe, era um mix feeling, sabe, sentimento misturado entre, foi legal porque eu resolvi um monte de coisa e visitei, vendi, converti, mas foi ruim porque eu fiquei longe do meu filho e, enfim. Você perde alguns momentos, né? Não tem jeito, né? Mas é o desafio profissional. Boa. Aí você treinou esse time, participou, aprendeu, viajou. Itaú. Itaú, fiquei 4 anos no Itaú. E aí na época, no finalzinho da minha carreira no Itaú, eu tinha voltado para dar suporte para a área de atendimento, só que agora na área de atendimento do Itaú, que era um monstro, né? Tinha sedes também espalhadas por vários lugares, era uma área muito grande. E eu tinha voltado a trabalhar com uma diretora que eu tinha trabalhado no Unibanco, que é a Andrea Carpes, uma pessoa que eu falo que eu adoro ela. E na época eu tinha recebido uma proposta para assumir uma operação numa empresa, e cheguei, levei a proposta para a Andrea, né? Ela olhou e falou, 60% a mais, Márcio. Vai com Deus. E outra, vou te dar um prêmio por 16 anos entre Orbital, Unibanco e Itaú, vou te dar um prêmio, eu vou te desligar. Eu falei, não, André, você não vai fazer isso comigo, não. Ela falou, vou te dar esse presente. E foi, na época, ainda bem que consegui isso. Eu não tinha nem pedido e ela me deu de presente. Eu saí, pedi as contas do Itaú. No dia de começar, entrei em contato com o contato que eu tinha lá, falaram que a vaga tinha sido fechada e aí eu estava desempregado. Caramba. De um dia para o outro. Falaram para eu processar, você tem o contrato, você tem... Eu falei, gente, sim, tem mais Deus para me dar do que para tirar, e graças a Deus isso foi provado, né? Então, cara, levantei a cabeça e corri atrás. 3 meses depois eu já estava trabalhando como um projeto temporário dentro da Alelo, onde eu fui ajudar a montar o Alelo. Na época era Alelo Alto, hoje é Elo Alto, né? Então fui especificar o cartão Elo Alto. Bacana. E é muito frustrante, né, esses desafios que a gente passa, porque de alguma forma você largou uma oportunidade, você falou que estava 16 anos ali dentro, construindo, aprendendo e fazendo, para um outro desafio que você achava que era maior, e aí acabou tudo. Assim, não sei se você teve contrato nessa época, mas eu costumo falar assim, para as mentorias que eu dou, eu falo assim, uma coisa é
discurso, outra coisa é contrato assinado, né? Porque o que você colocou no contrato tem que ser cumprido. E aí você pode cobrar isso depois. Agora, se não colocou, foi conversa... Eu tinha recebido o contrato no e-mail. Ia assinar quando... Porque na época não existia assinatura digital nem nada, né? Eu ia assinar no dia que eu começasse. Mas... Aprendizado. De repente era um direcionamento obrigatório que a vida queria te levar para um lado ali. E você, de repente, estava até pedindo essas oportunidades, né? Elas vêm de alguma forma. Fala assim, tudo que eu passei, que eu errei, é lição. Eu aprendi e procuro não fazer mais. E aquilo que eu falei no começo aqui, ia adiantar eu ficar reclamando? Não. Não ia. Então eu falei, cara, levanta a cabeça e corre atrás. Eu tenho que resolver. Aquilo que eu falei, o problema não está aqui, é meu problema, eu tenho que resolver. Preciso arrumar emprego. Acabou. E aí você vai acionar seus contatos. Aí tu foi para Lelo Alto? Fiquei pouco tempo lá, fiquei 6 meses, né? Porque era um projeto temporário. E quando o projeto acabou, e aí eu comecei na GetNet. Boa. GetNet, você voltou para a área de cartão, adquirência? Adquirência. Aí deu uma guinada grande, né? Tinha trabalhado muito com cartão, tanto na Orbital voucher, Itaú cartões, na Alelo era um voucher também, né? E aí na Get adquirência. Eu falo que assim, eu conhecia o ciclo de cartões, mas aí eu fui entender o que era adquirência, que é completamente diferente de tudo, né? Estava trabalhando um braço emissor ali para o lado de adquirência, é uma aventura. É, né? Uma aventura, porque assim, você tem que aprender na marra. Isso foi que ano, mais ou menos? Foi em 2012, na quebra do duopólio ali. Tá no olho do furacão, né? No olho do furacão. E a Get foi a empresa que quebrou o duopólio, né? Que foi a primeira. Então foi épocas duras. E boas, né? Boas. O que você aprendeu nessa época que nenhum curso te ensinou? Cara, eu vou te falar, eu acho que não vou nem falar só dessa época da Get. Eu acho que toda a minha carreira profissional, pela curiosidade de querer aprender, buscar as coisas, eu acho que, não assim, tudo. Como funciona o processo de captura, como funciona uma conciliação. Você sabe fazer matemática financeira, você aprende na escola matemática financeira, vai fazer conciliação de cartão. Vai fazer conciliação de cartão de crédito. Uhum. É diferente, não adianta. Ali você aprende a ser um cara realmente analítico, um cara exato, porque você tem que ir no detalhe. Para uma operação como a Get, que transaciona bilhões hoje, o detalhe, os centavos, a gente sabe que pode virar milhões, né? Então, isso foi muito bom, trabalhando nessas grandes corporações, eu aprendi que todo centavo importa. E eu acho que isso eu levei para a minha carreira toda, porque assim... O que significa centavo importa? Todo centavo, todo centavo financeiro importa. Porque, de fato, né, a gente não consegue... Assim, na época do duopólio, a gente está falando de 2010, 2011 ali, a gente não conseguia conciliar. Você nunca sabia. O vendedor, do comerciante que tinha a maquininha, ele nunca sabia o que ele vendeu, o que ele ia receber e tudo mais. Cara, ele acreditava. Não tinha opção de escolher outra máquina, porque se ele quisesse passar Master, ele pegava uma máquina da Redcard, se ele quisesse passar Visa, ele pegava uma máquina da VisaNet. Depois quebrou isso, ele passou a ter 3 opções. Que era a Cielo, a Rede e agora a GetNet. E que ele também não conciliava nenhuma das 3. Que ele também não conciliava nenhuma das 3. E vamos falar, nós estamos falando de 2010, 2011, 2012 e estamos em 2026. E se a gente falar, a conciliação ainda é uma dor que existe no mercado, né? A gente sabe que ainda tem muito, e eu que já visitei muito cliente, que ele ainda concilia com o Sleep. Guardando, você vai pelo Brasil afora aí, eu cansei de ver isso, o cara concilia fazendo anotaçãozinha no caderno. E eu acho que a gente, como consumidor de maquininha, assim, como comerciante, a gente cai em pegadinha. Assim, taxa flex, eu lembro que a gente trabalhou uma época taxa flex. As taxas, elas não têm um padrão muito claro, e aí a gente não olha direito, aquilo que você falou. Eu olho no Sleep quanto que eu vendi, acho que eu vou receber algo próximo daquilo, e tá bom. Se eu recebi 10% a menos, 5% a mais, alguma coisa, beleza. Mas o resto eu não concilio. Então, tem mais empresas que anunciam em grandes canais e colocam taxa zero, e não é taxa zero, a gente sabe disso.
sabe, a gente sabe. E o comerciante, às vezes, cai nessa pegadinha, cai nisso e não olha. Enfim, então ele pega uma máquina que está desenhada ali para um determinado setor, seja um setor que parcela ou não parcela, e vai causar um prejuízo financeiro para ele muito grande, e ele também não olha. Não enxerga, porque como a gente sabe que a liquidação ela paga em bloco fechado, né, tudo da bandeira, então ele não vê, passei 10 mil no Master, recebi 8 mil, tá ali, né? Tá ali. É aquela conciliação de olho, tá ali. Então... Legal. E a GetNet você ficou... Fiquei 8 anos, foi uma baita escola, numa empresa que eu aprendi bastante, né? E a Get eu passei por todos os ciclos da adquirência, né? Então isso foi muito bom, muito bom. Lá trabalhei com produtos, débito, crédito parcelado, implantei crediário, cuidei de extrato eletrônico, cuidei do portal, cuidei da parte de sistemas de atendimento. Então foi uma baita escola. Escola completa, né? Completa. E aí o meu último desafio na Get foi lançar a Super Get, que era uma máquina que a gente ia fazer low cost para concorrer na época com a PagSeguro que estava chegando aqui. Já tinha chegado no mercado, né? Mas ela estava muito forte ali no long tail, né? Que o pessoal comenta, né? Que é o finalzinho da cauda. E entrando muito forte na pessoa física e no microempreendedor. Na época, eu fiz a adquirência pessoa física para a Get. A Get não só aceitava pessoa jurídica, né? Então, a primeira transação de pessoa física na Get fui eu que passei, inclusive. Então, foi um baita de um projeto de mais de um ano, né? Porque era tudo o CNPJ, né? O mundo era CNPJ e a PagSeguro foi uma das primeiras, se eu não me engano, acho que foi a primeira até, né? A entrar com pessoa física. E aí a gente lançou a SuperGet também, olhando para esse pequeno empreendedor. E foi um projeto muito legal, que no fim acabou começou com uma gerência, que era minha, e no fim virou uma diretoria depois, uma vice-presidência, de tanto que cresceu o negócio dentro da Get. Então foi um baita de um projeto. Porque uma máquina de cartão, né, a tradicional que a gente vê hoje, era muito cara na época, né? E você tinha um arcabouço por trás dela de precisar de internet, ativar a máquina, criptografia do dado e tudo mais. Aí acho que a SuperGet provavelmente ela funcionava com o telefone do... Não, a SuperGet, a gente já trabalhou ela fazendo o cliente ativar, digitando o CPF dele ou CNPJ já. Então, já era algo bem avançado para a época, né? Então, foi um projeto bem disruptivo mesmo. E facilitou a vida de escala, de capacidade de aquisição de cliente. Tanto é que, assim, a gente tinha um desafio contratado com o Santander, que era o seguinte... a SuperGet ela já existia, mas era um outro nome lá dentro. Ela chamava Vermelhinha na época. Que era aqueles M200, aqueles POSzinhos pequenos, né? O desafio... E vendia 50, 60 máquinas por mês. Vendia não, alugava, né? Na época não se vendia. O desafio era vender essas máquinas e chegar a 50 mil máquinas por mês. Porra. Era um baita desafio. E eu sei que quando eu saí da Get... Meu vice-presidente na época, ele falou assim: Márcio, se a gente bater essa meta, vou te levar para almoçar. Aí eu tinha acabado de sair da Get, ele me ligou, falou: a gente estamos lá na meta, vamos almoçar, mesmo você fora da empresa, quero pagar o almoço para você. Aí fui almoçar com ele, foi bem gostoso também. Maravilha. Você acabou vou emendar teu gancho aí de saída de Get aí. Eu separei a tua experiência aqui em 2 blocos, né? Esse que a gente acabou de falar de grandes corporações, e depois foi até onde eu comecei, eu acho que eu te conheci, que foi onde você continua trabalhando com grandes corporações e grandes grupos, mas você tem um movimento de fintechizar esses grandes grupos, né? Acho que você vem replicando isso nos últimos anos aí. Quando você saiu da Get, você foi pro grupo... Fui pro grupo Novo Mundo. Que é o grupo, na época era o grupo Martins Ribeiro, né? Mas a maior empresa do grupo era a Novo Mundo, que é uma loja de varejo tipo Magazine Luiza, mas muito forte no Centro-Oeste. Então, eles eram focados fora do que eles chamavam de Oceano Azul, né? Que é perto das praias, né? Da região praiana do Brasil, e muito focada no centro para centro-oeste e norte. E você foi com o objetivo principal? Lá eu fui montar uma operação de
cartão private label para as lojas, montar a subadquirência, porque além das lojas, eles tinham tem 2 shoppings na região da 44, que é o segundo maior polo de moda do Brasil, igualzinho ao que a gente tem aqui no Brasil, só, óbvio, com proporções menores, né, que fica em Goiânia. Então a gente ia montar uma operação de subadquirência lá dentro para vender não só para os lojistas dos shoppings deles, mas para toda a região também. Também uma operação de cartão para a região e operação de crédito, né? Fazer crédito tanto para os clientes lojistas como para os clientes que compravam nas lojas da Novo Mundo. E como é que foi essa transição? Como é que chegou até você? Foi planejado? Foi meio oportuno? Eu tava 8 anos na Get já, né? E aí tava para completar 8 anos. E nessa época na Get eu falei, pô, eu tô me sentindo meio acomodado. E aí eu comecei a procurar algumas oportunidades. Parece que quando você começa a buscar alguma coisa, aparece, né? Eu não tinha entrado em contato com eles que me acharam no LinkedIn, e aí começamos a conversa. Né? Começamos a conversar, dá um frio na barriga de falar assim, pô, vou sair de uma empresa como a Get, terceiro maior adquirente do Brasil, no banco que está dentro do Banco Santander, que é um dos maiores bancos do mundo, você tem toda uma segurança, uma estrutura, para ir montar uma operação, né, para um grupo familiar. Estrutura de gestão diferente. Completamente diferente. Ali eu aprendi o que era uma DRE. Porque dentro de banco eu não via uma DRE. Eu não via, a gente não trabalhava, não via o que era um fluxo de caixa. Né? Porque você tem toda uma área financeira que cuida disso para você. O máximo que você fazia era um BP de projeto. Né? Era o máximo que chegava para a gente ali dentro de banco. E você tinha as áreas te suportando, te dando suporte tudo, ali. Tudo, né? Você tinha a área para te suportar em tudo. Você era dono daquele negocinho. Quando eu resolvi sair, foi justamente, eu acho que assim, falei, pô, tá na hora de eu dar um passo diferente na minha carreira. E eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque eu lembro quando eu cheguei para começar a montar, olhar aquele... Você fala assim, aonde eu tô? Eu falei, não, de novo, deixa eu agarrar. Agarrei, aí começa a contratar as pessoas, trazer as pessoas para trabalhar, na época que a gente se conheceu, né? Então, você dividiu isso com a família? Como é que foi levar essa decisão? Dividi com a minha esposa, a gente sentou, conversamos muito, e na época ela estava trabalhando, se eu não me engano, acho que ela estava no Itaú. E aí eu virei para ela e falei assim, é um desafio, vou ganhar mais, mas é um desafio. Eu estou indo para um ponto de interrogação. A verdade, por mais que você pesquise sobre o grupo, sobre tudo, é um ponto de interrogação enquanto você não está lá dentro. Né? E a gente conversou muito, ela falou assim, pô, a gente tinha acabado de quitar nosso primeiro apartamento. Falei, o apartamento está quitado. A gente está, graças a Deus, equilibrado financeiramente. Eu acho que dá para a gente dar esse passo. No máximo que vai acontecer... eu vou ter que correr atrás de emprego e você vai segurando a bronca aqui. Combinado? Combinado. E aí eu falei, então, vamos embora. Boa. É muito bom quando a gente tem apoio dentro de casa, né? Cara, isso é uma coisa que eu não posso reclamar. Minha esposa, meus filhos, minha mãe, assim, minha família sempre me apoiou nesse sentido. Maravilha. A gente se conheceu nesse projeto, né? Eu tava 2019? Não, foi 18. 18. Foi 18. A gente estava na JoyPay, você Isso. entrou lá, a gente acabou desenhando, compartilhando tecnologia, know-how ali junto. Acredito que você teve que construir, como CEO ali, como dono do projeto, você teve que meio que empreender com o pessoal, porque você tinha budget, você tinha que trazer resultado, tinha o mercado para atacar, tinha tudo isso. Você, lógico, tinha gente assessorando, tinha um grupo, tinha o nome do grupo. Acho que você explorou muito bem isso. A gente participou ali de uns arrastões ali na 44 para vender máquina, para fazer a implementação. Eu via que você usava muito bem isso. Mas era muito diferente de um banco tradicional. Completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Falo que eu instalei POS, fui para a rua vender, debaixo do sol, lá em Goiânia. Mão de obra era diferente. Mão de obra completamente diferente. Apesar do time, né, da época da Digimoda, que eu
contratei era um time de São Paulo, né? Então, tanto é que o escritório ficava aqui em São Paulo, mas o resto da operação era tudo em Goiânia. Então, você tem uma diferença muito grande, né, de cultural, a gente sabe que existe, né? A gente sabe que o pessoal de São Paulo é um pouco mais acelerado, mais não se preocupa com horário, essas coisas. E tem regiões que isso é muito importante, né? Então, a gente teve esse processo também de adaptação de um lado nosso com eles e eles com a gente, né? Mas eu acho que fluiu muito bem, tanto é que até hoje eu tenho amizade de pessoas de lá. O pessoal estava bem empolgado, né? O grupo era um grupo muito forte, assim, né? A gente tinha uma responsabilidade de entregar o produto com a qualidade do grupo, com a característica do grupo. E eu acho que o projeto foi bacana, assim, para você, principalmente, que respirava o projeto dia a dia, deve ter tido muito mais dificuldade e desafio do que a gente enfrentava. Então, eu lembro que a gente tinha, como marca lá, entrar em todo o resto do grupo, então tinha desfile de moda, tinha características diferentes. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um arrastão lá na 44, tinha alguma forma de barganha ali diferente, então dá desconto nisso, tem que ver isso, aquilo. A gente tinha que cobrir algumas taxas ali que o pessoal tinha. O que foi mais difícil, sabe? Perder a força que esses grandes bancos tinham ou ter que mudar a tua, sei lá, ter que começar do zero o projeto, assim, sabe? Eu acho que assim, para mim o mais difícil foi a adaptação do trabalho. Eu não falo começar do zero porque a gente traz a experiência, né? Mas quando você vem de uma grande corporação, você tem suporte para tudo. Lá, cara, você quer pensar no flyer que vai ser colocado para distribuir na 44? Tem que entrar. Você quer pensar no brinde para o cliente? Você tem que entrar. Você quer pensar no tipo de bobina que tinha que comprar? Você tem que entrar. Qual que vai ser a caixa do POS? Você tem que entrar. Então, isso de entrar em tudo, é óbvio que ele é exaustivo, mas por outro lado, de novo, a lição está aprendida. Né? E eu lembro, você falou da caixa, né? Eu lembro que foi legal, que também trazia novos ares, né? Trazia um novo conhecimento ali para dentro. A gente, ao invés de entregar a caixa quadrada e branca do jeito que a gente entregava, começou a entregar com tom de moda, né? Com cada caixa era diferente, artes diferentes. Inclusive, a gente ganhou um prêmio, porque tinham 4 modelos de skin na máquina, né? De adesivação da máquina. A gente ganhou um prêmio na época de... melhor marca para POS, alguma coisa nesse sentido, não lembro agora direito. Mas a gente ganhou um prêmio por causa dessa configuração diferente. Não tinha, por exemplo, uma loja que trabalhava só com jeans, a gente tinha a máquina que ela era toda personalizada como uma calça jeans. Aqui trabalhava com roupa florida, essas coisas, a gente também tinha a máquina toda florida. Então era bem diferente, né? Então foi algo bem legal. Eu acho que assim, a gente como ser humano, a gente como empresário, executor, gerente, empreendedor e o que for, a gente tem que ter essa habilidade de absorver, né? Porque, eu tenho essa humildade que você teve na hora de olhar, eu tenho 20 anos de experiência, vou fazer do jeito que eu faço há 20 anos, de olhar para que de repente estava começando ali. E adicionar aquele know-how, aquele conhecimento para transformar, gerou um prêmio, sei lá, de repente o cara preferia oferecer a máquina para ele, porque né, era uma guerra de máquina no balcão. Sim, também. Né? Era a máquina no balcão. Era a máquina amarela, a máquina verde, a máquina azul, a máquina de vocês. Então, tirar aquelas máquinas ali, às vezes não era só fechar o cliente, você tinha que, de alguma forma, fazer o cliente usar a máquina, né? Não, esse era o grande desafio, né? Era o grande desafio, você fazer o cliente usar. E, assim, eu acho que o trabalho ali foi muito bem feito. Felizmente tivemos uma pandemia no meio, né, que não foi só ali, mas atrapalhou o Brasil como o mundo como um todo, né? Mas foi um trabalho muito, muito bem feito, muito suado, mas de novo, com muita dedicação. Eu costumo dizer que eu não gosto de trabalhar com ninguém esforçado. Eu gosto de trabalhar com pessoas dedicadas, porque o esforço gera dor, e tudo que gera dor, uma hora você cansa. A dedicação é amor. Então, para mim, se dedicar é fabuloso. Eu me dedico às coisas que eu amo fazer.
Boa. E aí, cara, você falou, pandemia foi um momento para todo mundo muito difícil, né? Teve gente que se alavancou na pandemia, principalmente a turma de pagamento online, a turma que tinha menos fricção para aquisição de cliente ali. Mas a gente tá falando Varejo físico, varejo físico, loja física e não só manutenção do dia a dia da máquina para o cliente passar ali. Foi para o grupo e para o teu futuro de negócio ali deve ter sido desafiador. Foi muito desafiador, né? A gente passou por um momento muito difícil. Eu mesmo, assim, tinha contratado pessoas para trabalhar comigo e o conselho tinha pedido para a gente cortar uma determinada quantidade de pessoas. E eu tinha acabado de tirar um amigo da Get. Ele tinha acabado de completar 1 mês com a gente e tive que demitir ele. Então foi assim, duro. Pedrinho, se estiver me assistindo, a gente já conversou sobre isso, né? Obrigado por tudo aí. O Pedrinho, ele até comentou, ele falou, Márcio, tem coisas que só Deus sabe, né? Para ele, na época, foi ruim por ele perder o emprego, mas por outro lado, o pai dele estava doente e ele ficou os 6 meses da época do seguro-desemprego dele, porque ele conseguiu pegar do seguro-desemprego dele, porque não tinha dado um mês de trabalho ainda. E com 6 meses o pai dele acabou vindo a falecer, foi descansar, né? Então ele conseguiu passar o restinho da vida do pai dele com o pai dele, né? Então, por outro lado, também foi muito bom para ele nesse sentido. Então a gente já conversou sobre isso. Hoje está bem pra caramba, é pai, graças a Deus. Então isso foi um desafio duro. A gente... Eu hoje também aprendi... Acho que na hora a gente não enxerga algumas coisas, né? A gente vendeu a nossa operação lá da Joy para o Ebanks 6 meses antes da pandemia, com muito fruto de crescer presencialmente, ou seja, no varejo físico, não só no Brasil, mas na América Latina. Quando veio a pandemia, o plano mudou, tivemos que retraçar a rota, foi tudo para online, a gente não tinha tanta experiência no online, então no começo você sente uma frustração, fala, cara, o que está acontecendo? Mas depois, o Ebanks comprou, aumentou o salário da galera, deu incentivo para o pessoal ficar em casa, fez um plano de não mandar ninguém embora no primeiro ano, sabe assim? Então, depois você olha e fala, foi super positivo. Do que deu para ser positivo, foi positivo. Foi a melhor coisa, né, cara? Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A gente perdeu 70% da receita no fim de semana, assim, sabe? Muito rápido. Tivemos que se reaprender, lançamos produtos online e tudo mais. Mas hoje a gente olha e fala, acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, né? E aprendizado, né? Usa aquela experiência que a vida te entregou, ele te deu para alguma coisa para aprender. E adiantar você ficar reclamando lá, veio uma pandemia e agora o que eu vou fazer da vida? A gente até pode falar, faria diferente, aprendi, agora tenho mais ferramentas. Sim, mas, não vai mudar o passado. Não vai mudar o passado, então é atitude, levanta e vamos embora, vamos correr atrás. Aí depois da Digimoda... Aí depois da Digimoda, eu estava na Digimoda, o retorno da pandemia, o projeto já voltou um pouco mais devagar, né? A gente teve que mexer bastante coisa no projeto. A gente tinha ainda o incentivo dos investidores lá, mas o incentivo tinha caído drasticamente, né? E uma operação de mês de pagamento, principalmente no começo, não adianta. Se você não colocar dinheiro, a gente sabe que tem um custo fixo muito elevado. Muito elevado. Você fica ali, trocando. Ganho 100, pago 80. Ganho 80, pago 100. E aí você não vai sair disso. Né? A gente sabe que precisa crescer. E para crescer tem que investir, não tem jeito. E eu até entendo, hoje é óbvio, né? De novo, que nem você falou aqui, passa-se o tempo, a gente entende, né? A preocupação da família era os principais negócios, era o shopping centers, era Novo Mundo, né? Eles tinham uma fábrica de colchões, tinha imóveis, outras coisas, e é óbvio que aquilo ali era o maior negócio deles, né? Então a dedicação ia ser natural estar em cima disso dali do que uma empresa que estava começando. E aí eu sentei, conversei com eles e falei, olha, eu vou buscar uma oportunidade para mim, né? Assim, quero continuar crescendo na minha carreira, quero buscar novos desafios e aqui eu sei que ainda vai demorar para isso aqui acelerar sem investimento. Combinamos o jogo, beleza.
E aí apareceu o Grupo VAB e para eu trabalhar, que é uma das empresas do Grupo VAB, é o Lojão do Brás. Eu conheci a Adriana Bessa através de um benchmark que um amigo meu apresentou, né, para falar do que a gente fazia na 44 versus o que ela estava fazendo na Pague Moda na época, que era dentro do Brás. Muito parecidos os negócios. E acabou que a gente se conversou, se conhecemos, batemos papo ali na época por vídeo ainda, porque era pandemia. Depois de uns 6, 8 meses, ela me convidou para ir trabalhar com ela. E aí o desafio era, mais uma vez, fintechizar o grupo. Fintechizar o grupo. Eu cheguei na Pague Moda. A Pague Moda tinha 8 colaboradores, né? A gente, quando eu saí de lá, já estava com mais de 30. A gente comprou uma empresa em Uberlândia, que era uma outra subadquirência, né? Então, que é a Credipag. Então, foi também um desafio puxado. E Brás não é para qualquer um. Não é. Brás é um desafio diário. Eu costumava dizer que você acordava falando português, aí você dava uma passeada num dos shoppings deles, lá você falava espanhol, aí daqui a pouco era árabe, chinês, coreano, você falava tudo quanto era idioma. Era bem complicado. E é mais uma vez, né, um grupo econômico já estabelecido, você cria uma unidade de negócio, já existia ali um pouco do que você falou, já tinha alguns colaboradores. Tinha 6 meses a empresa, 6, 8 meses no máximo. E tentar fintechizar, tentar levar a oportunidade, mantendo a característica do grupo, mantendo a marca, mantendo tudo isso. É um baita desafio. Eu lembro que a gente tinha operação de crédito, né? Então a gente fazia crédito para os lojistas e a operação de subadquirência. Depois também colocamos a operação de conta digital, muito o que o mercado sempre faz, né? E o grupo tem um número grande de colaboradores, né? Se não me engano, chegava a quase 2.000 colaboradores. E aí eu perguntei para a Adriana, que era uma das filhas do fundador, né? Uma das sócias, falei, vocês não têm crédito consignado para os funcionários privado? Não, não tem. Eu falei, pô, a gente tem estrutura, vamos colocar um crédito, é bom para ajudar o funcionário, né? Não é que a empresa Pague Moda que quer ganhar dinheiro, não, é mais como um benefício. Ela falou, ok, mas tem um ponto. Eu falei, qual? Eu preciso conversar com o meu pai. Eu falei, por quê? Porque eu falei, meu pai até hoje empresta para os funcionários a custo zero, sem cobrar nada. Eu falei, pai, eu também vou querer pedir dinheiro para o seu mim emprestado. Então você vê que é um grupo familiar, né? Teve uma questão de convencimento para o pai, que é o fundador, deixar a gente poder implantar a operação de crédito consignado para todos os colaboradores do grupo. Cobrando, fazendo isso num negócio, né? Como um negócio, exatamente. Não como um favor. Não como um favor, porque ele fazia como um favor. E convencimento é bravo. Assim, eu conheci a Adriana é inteligentíssima. Né? Para mim é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Ela é muito antenada. Assim, você vai em evento de inovação, evento de tecnologia, evento de fintech, ela está lá dentro, ela conhece, se relaciona muito bem. E, de fato, né, pegar qualquer ideia ou qualquer oportunidade que na nossa cabeça esteja desenhado, você tem que treinar ele e demonstrar. Com certeza foi... Que é completamente diferente, né? E, querendo ou não, assim, é uma pessoa que construiu algo do zero, né? Construiu um baita negócio do zero, né? É um baita case de sucesso que aquela família fez. E tu chegou com carta branca para fazer o que você queria ou você chegou com um plano já desenhado para você seguir? Não cheguei com um plano desenhado, mas eu sempre fiz questão de dividir tudo com eles, tudo, né? Sempre sentava, conversava, gostava de compartilhar a decisão, né? Eles, os 3 irmãos, Adriano, Valdemar e a Andréia, eles eram muito unidos, né? São muito unidos, né? Aliás, a família era muito unida, era um negócio que eu achava lindo de ver. Sempre falei para eles, horário de almoço, o pai e a mãe, toda a família sentava, almoçavam junto, porque eles tinham uma cozinha lá dentro, né, do escritório, então eles almoçavam todos juntos, era uma família muito unida, né? E eu acho que isso acabou também fazendo com que, assim, eu não estou aqui isolado, né? Então eu dividia muito as coisas com eles, fazia questão de dividir.
dando certo ou dando errado, eu sei a minha responsabilidade, né? Eu sei que eu estava lá para fazer o negócio acontecer, mas independente de qualquer coisa, né? Eu sempre gostei de dividir. E mesmo dividindo, eu falei, opa, aqui é problema meu, eu errei, eu falei aqui, eu acertei aqui. Eu acho que quando você joga transparente desse jeito, fica mais fácil. E tem conflito, cara, cultural entre a gente, assim, mais focado para o mercado de fintech, pagamento, adquirência, e entra num grupo econômico desse estabelecido de um segmento, seja de moda, seja de um varejão tipo um Brás, e o que você está hoje também gera um conflito cultural, porque a gente é mais, na teoria, burocrático e menos mão na massa do que eles. Então, assim, na Digimoda teve, porque era um negócio completamente diferente, né? Então eu precisava explicar o que era o negócio, né? Na Pagmoda / Credipag não teve tanto por teve, mas não teve tanto por um grande motivo. E aí o que a gente começou aqui falando da Adriana. A Adriana, ela se especializou no assunto, ela aprendeu, ela buscou, ela estudou, ela é uma pessoa muito estudiosa, né? Então, ela foi atrás para aprender sobre o assunto. Então, isso acabou facilitando muito ali o dia a dia na conversa, né? Então, é diferente de você falar algo tão simples quanto o que é MDR, que é a famosa taxa do cartão, mas a gente fala MDR, né? E você falar com uma pessoa que não sabe, não entende o que é o MDR e só entende o que é a taxa do cartão. Então, várias vezes do lado da Digimoda, por exemplo, em alguma reunião de trabalho, a gente falando alguma coisa com alguém da equipe do grupo do Martins Ribeiro, eu falava MDR, pessoa de contabilidade. Mas o que é MDR, Márcio? Aí, opa, não, a taxa que desconta do cartão. E tem alguns... Eu já participei de projeto disso, né? Tem uma época na minha vida que eu falava que eu era tech-fin, não fintech, que eu levava tecnologia financeira para dentro desses ecossistemas. E era desafiador tentar... Algumas formas de aquisição de cliente é você dar taxa zero, você custear ali para o cliente entrar. E esses grupos, geralmente, eles conhecem grandes clientes. Então, assim, vamos dar taxa zero para esse, sei lá, esse mega comércio aqui, esse mega cliente aqui. Cara, é um puta prejuízo. Não, é pro pequeno. É pro pequeno que você tem que dar zero, porque ele vai passar pouco e você vai ganhar menos. Pro grande você tem que cobrar. Se você não cobrar do grande, ferrou. Então até teve um projeto que um cliente só deu R$40 mil negativo, porque a gente zerou a taxa. Zerou a taxa lá e eu falava, não zera, vai dar prejuízo. Zerou, deu prejuízo. E assim, esses 40 mil a gente poderia investir em força comercial ou numa campanha estratégica para fazer uma aquisição. Então, cultura de aquisição de cliente é diferente, é muito diferente. O varejo, né, hoje, ele já está mais especializado com serviços financeiros, né, com o mercado financeiro, mas na época que eu comecei, e até um pouco antes, você que já vinha com subadquirência antes também, a gente sabe que era um linguajar completamente diferente, né? Cara, e outra, o varejo ele trabalha com margem apertada, a grande maioria do varejo brasileiro, né? Então, qualquer coisinha a gente sabe que mexe o ponteiro. Mexe. E você zerar uma taxa de um cara que tem movimento grande é dor. E é um dinheiro que você não recupera, né? Não, foi. Um abraço. O cliente parou de transacionar amanhã, você perde o cliente. Perdeu, acabou. E aí, assim, vamos transacionar, sair do grupo que você paga em modas ali, assim... Teve um ponto ali que você falou, que é quando vocês fizeram a aquisição de uma nova empresa e tudo mais. Como é que foi essa história de M&A? Foi para você ali como líder da operação? Foi estratégico, foi importante? É desafiador M&A. É desafiador, porque você tem que mapear uma empresa de ponta a ponta. Né? Entender tudo, entender balanço, entender situação financeira, fluxo de caixa, pessoas. Cultura da empresa. Cultura, porque assim, eu estou numa empresa em São Paulo, estou comprando uma empresa em Uberlândia, mas que ela está espalhada por todo o Centro-Oeste, né? Tinha representantes comerciais em todo o Centro-Oeste. Então você tem todo esse desafio, né? Foi um baita aprendizado. Tivemos problemas, como todo negócio tem problema, né? Mas também tive muito aprendizado nessa época, né? E assim, a mudança ela aconteceu por um simples motivo, né? A Pagmoda, ela não era uma subadquirente, ela era um white label. E a gente
sentado depois do almoço, era algo comum que a gente fazia lá. Depois do almoço, a gente ia para a sala da Adriana, sentava eu, ela, os 2 irmãos dela, e a gente começava a fazer um bate-papo de trabalho, coisas rápidas ali, como se fosse uma daily pós-almoço. E a gente tá falando, pô, ou vamos tirar a certificação de sub, ou vamos comprar uma. Aí, quanto tempo para tirar uma certificação? Eu falei, depende, pode levar 6 meses, 1 ano, tudo vai depender, assim, não tem um prazo certo. Antigamente a gente falava era muito mais fácil, quando a gente montou a Digimoda, em 1 mês, 2 meses, você colocava uma sub no ar, mas já estava começando a ter algumas mudanças na época, recebível, né? Exatamente. Contrato com bandeira, relatório mensal. Relatório mensal, então já estava começando a ter algumas mudanças. Aí a gente fechou um determinado valor lá, ó, até tanto, se a gente achar alguma coisa nesse sentido, a gente vai. Falei, então tá bom. Aí começamos a procurar e achamos. Achamos a Credipag, né, que eram de 2 irmãos, o Cássio e o Alonso. Eles têm outras operações, eles têm uma operação de crédito para lojista, eles têm bandeira regional própria, que é a Goiás Card, a Credipar, né? Mas acabamos que chegamos, inclusive os 2 viraram amigos também, né? Então sempre que eu vou para Uberlândia eu ligo, combino com eles, a gente sempre combina alguma coisa. E acabou que fechamos o negócio e aí fomos para a parte burocrática, né? Contrato também é algo que é um vai e volta terrível, né? Aí, validação financeira, do diligence financeira, né? Do diligence da empresa, da base de clientes, né? Então, fizemos todo esse processo. A hora que, pô, dá para levar? Dá para levar. Então, vamos embora. E aí, assinamos e começamos a rodar. Começamos a trabalhar, correr atrás, buscar, né? É um outro movimento, né? Fundir culturas, assim, você tentar conciliar os 2 times, ter estratégia, migrar. Porque você, num dia para o outro, você teve áreas provavelmente que se duplicaram ali, sim, né? Você tinha 2 atendimentos, 2 tecnologias, 2 back-office, aí você tem que começar a unificar isso, fazer esse processo de unificação também. Mas a gente trabalhou sempre com as marcas apartadas, né? Mas mesmo assim, a gente manteve a PagModa e manteve a Credipag. Até por uma estratégia, porque a PagModa ela era muito focada dentro do Brás e a Credipag já era mais mar aberto, né? Então a gente manteve as 2 marcas, mas teve funções parecidas. Não e teve aí, com jeito. certeza, nesse momento você olha para trás e você vê Fininvest, Itaú Unibanco, Orbital, você vê todas essas tudo isso que eu passei na vida de migração. Você fala, pô, isso eu já passei, vai dar ruído aqui, tem que ter paciência. Tem pessoas. E tem que tomar muito cuidado com pessoas, né? Porque a gente mexe na vida a gente, quando a gente... Vou usar uma palavra forte aqui, né? Mas você fala assim, eu tenho o poder de desligar alguém do trabalho. Cara, eu não falo que isso para mim não é um poder. A pior coisa que tem é você ter que mandar uma pessoa embora. Mesmo que seja pela pior situação que seja, que foi justa causa. Que eu já tive que mandar a pessoa embora por justa causa. Por fraude. No nosso mercado, fraude interna é inadmissível, né? Uhum. E... Cara, mas é ruim. É ruim. É ruim. Por mais que a pessoa esteja errada, você se sente mal. Porque você fala assim, que esse cara vai... Que besteira que ele fez agora, o que ele vai fazer da vida dele? Sim. Legal. Aí, hoje você está em outro grupo, né? Estou em outro grupo. Como é que você fez a transição de PagModa para o grupo que você está hoje? Eu saí da PagModa ano passado, agora em março, né? Eu recebi o convite do grupo Comolate, né? Eu já estava conversando ali com a Adriana para fazer a saída e aí acertei com eles e aí vim assumir a Pronto, né? Eles chamam o Pronto Meios de Pagamento. A Pronto ela é uma subadquirente, né? Mas que está debaixo de um grupo gigantesco. O grupo é o maior distribuidor de autopeças da América Latina, né? Então é um grupo gigante com presença
100% nacional, a gente está em todos os estados do país. E o desafio nosso, meu da Pronto, é de reestruturar. Agora eu não estou começando um negócio, eu estou reestruturando. A Pronto ela já tem 5 anos de vida, né? E completos agora em novembro de 25. Só que eu fui a primeira pessoa que veio trabalhar na empresa que realmente é do mercado de meios de pagamento. Ela foi montada, eles tocaram a empresa muito dentro de casa, né? E aí a gente sabe que meios de pagamento é um negócio diferente, né? E aí entenderam que precisava trazer uma pessoa de mercado que conhecesse, né, para poder fazer essa reestruturação, porque foi uma empresa que ela teve um salto muito grande e aí vieram os problemas e se você não conhece, a gente sabe o que acontece. E aí ela teve uma queda de TPV e agora a gente já está conseguindo retomar de novo, né? Então, meu papel hoje é completamente de reestruturação. Estou no processo de reestruturação completo. E aí, assim, tudo. Desde, infelizmente, de pessoas que faz parte, né? A processos, até clientes, né? Quando você vai reestruturar, às vezes você tem que olhar para aquele cliente e falar assim, obrigado, mas não tenho condições de ficar com você porque eu estou pagando para você ficar comigo. Né, fornecedores e assim sucessivamente. Então, um baita desafio, porque é uma empresa muito grande, né? Uma empresa com 5 mil funcionários, com filiais em todos os estados brasileiros. É dualidade da coisa, né? É muito bom estar num grupo como esse. Assim, eu brinquei contigo, eu estava passando num local, numa igreja ali em Moema, e eu mandei a plaquinha do Grupo Comolate. Faz 21 anos que o grupo faz isso. Todo ano eles... Ajudando ali a comunidade. Uma comunidade, exatamente. Mas também é desafiador você pilotar um negócio desse, né? Porque você tem que fazer alteração em estrutura, você tem que mandar, não só mandar a gente embora, mas mudar a cultura. Contratar gente, contratei bastante gente. Novos ares. E você é bastante intensa, né? Você vai ali na ponta, olha, vê o que está acontecendo, mexe para um lado, mexe para o outro. Eu acho que assim, toda essa carreira profissional minha, e por todas as dores e aprendizados que eu passei, né, me moldaram para esse momento aqui. Eu falo assim, se tá para eu olhar, eu vou parar e vou olhar. E eu vou questionar. Né? Então, independente do que seja, é um relatório só para demonstrativo. Cara, se tá errado, tá errado. Né? Então, eu acompanho 100% das coisas, assim, cansa. Aquilo que eu falei, eu chego muito cedo no escritório, consome, às vezes não durmo direito por causa disso, né? Então a gente sabe, mas ao mesmo tempo, para mim é prazeroso. Eu amo o meu trabalho, né? Desde a minha época do Unibanco até agora aqui no Grupo Comolate, à frente da Pronto, é algo que eu faço por amor. Então... E eu vi que você sempre, assim, na verdade, das experiências que a gente teve junto ali, você até falou, mas quando você transacionou, acho que do Itaú para a Orbital, foi uma pessoa que te levou. E você também, culturalmente, faz um pouco disso, montando time com gente boa, gente que você conhece, gente que você gosta do trabalho, gente que você já viu que o entregável é bom. Isso é bem bacana, né? Porque, de alguma forma, você recompensa as pessoas que trabalharam e se dedicaram ali um pouco com você. E você está ali, entregando mais uma oportunidade de aprendizado e de história para aquelas pessoas. A gente vê gente que você já trabalha há um certo tempo. E também é bom para você, né? É muito bom você trabalhar com gente que você já conhece, sabe o jeito que a pessoa te conhece, você te cria ali, gera mais facilidade, menos fricção ali para o teu dia a dia, né? Ela gera, mas tem um desafio, né? Que eu sempre falo, assim... trabalhar com quem a gente conhece e principalmente confia, né? Porque o nosso mercado, eu falo que a gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a esposa, né? Então, se eu não confiar, cara, aqui qualquer tipo de problema a gente sabe que é muito grave, né? Tá aí o mercado para ver o tempo todo o que está acontecendo. Então, você tem que trabalhar com quem você confia. E a ética tem que ser inabalável nesse sentido, né? E eu gosto, sim, de trabalhar com pessoas que eu conheço. Óbvio que você precisa ter um espaço para conhecer novas pessoas e eu sempre deixei esse espaço. Ele é fundamental para você aprender também, né? Então, isso é muito bom. A própria ida minha para
para o Grupo Comolate, no Grupo VAB, ali na Pagmoda, era eu, a Adriana, a Andréia e o Valdemar. Grupo Comolate são 12 diretores, mais o presidente do grupo, mais o conselho. Então, primeiro que você tem uma cobrança de todos os lados ali, né? E você acaba olhando e falando, pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, então você acaba aprendendo mais ainda nesse sentido. Mas quando você trabalha com pessoas que você gosta, que você confia, que às vezes já virou amigo na pessoa física de frequentar a sua casa, você tem um baita desafio no PJ, porque para passar do limite é muito fácil. É muito fácil. A gente sabe disso, né? Porque fala assim, porque eu sou amigo do Márcio, de repente você pode tentar querer algo a mais. E eu sempre deixei claro para todo mundo que trabalhou comigo, eu nunca vou misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Cara, vai me doer se eu tiver que te mandar embora. Mas a gente vai. Se você não quiser mais falar comigo, beleza. Mas eu vou deixar claro porque tá acontecendo o desligamento. Se eu tiver que chamar sua atenção, vou chamar sua atenção. Se você precisar me dar um feedback para me corrigir, eu também estou aberto do mesmo jeito que eu estou aberto para um outro colaborador que não é um amigo pessoal, mas ele tem o mesmo direito. Então você tem que tratar todo mundo igual, não tem jeito. E é um desafio. Porque a gente sabe que quem está mais próximo de você, sem perceber, às vezes você pode querer privilegiar. E esse é o cuidado que você tem que ter, porque senão você contamina. Tem que. E esse cuidado, né? Isso aí que você está falando, a gente tem que fazer logo do começo, né? Porque depois para corrigir, depois para você tirar o privilégio do acesso que a pessoa tem ali. É terrível. É terrível. Eu sempre falei para todo mundo, a minha sala, ela só vai estar de porta fechada se eu estiver em reunião. Senão, é a primeira coisa que eu faço. Acabou minha reunião, eu levanto, vou lá e abro a porta da minha sala. Falo para receber todo mundo. Todo mundo que quiser. Pode ser o atendente de telemarketing, ao gerente, a qualquer um. Eu trato todo mundo igual. Então eu falo assim, cara, não é clichêzinho portas abertas. Eu sempre fui assim. Aquilo que eu comecei falando, eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto de estar próximo de pessoas. Então, eu acho que isso sempre deu certo para mim. É o jeito que eu levo a minha vida, né? Não, e com certeza você multiplica, né? Minha esposa fala que eu sou mala véia, né? Ela fala, eu nunca vi uma pessoa adorar conversar com um garçom em restaurante. Você adora conversar com... Eu falo, eu adoro conversar com todo mundo. Não, cara, é isso. Assim, é uma característica de cada um, a gente tem que explorar ela bem. Assim, e de fato, eu acredito que você faz isso há bastante tempo e você vem aprendendo e vem melhorando mais e vem ligando os pontos. Pô, com certeza, o que você falou, o desafio do Pedrinho ali foi uma responsabilidade que você assumiu. Graças a Deus ele tirou bons frutos disso ali, mas a gente já viu outros caras que você ajudou muito. Eu também faço, eu também tenho a tendência de querer trabalhar com gente que é melhor do que eu, e gente boa, e gente que eu confio, a gente faz, sabe? Porque, assim, apesar das vezes dar ruim, na maioria das vezes dá bom. Tá bom, com certeza. Eu tenho certeza disso, cara. E por isso que eu continuo fazendo, né? Então eu sempre tive boas experiências nesse sentido. E não é pela experiência ruim que você vai julgar tudo. Eu fiz pós-graduação em neurociência, não tem nada a ver com a nossa área, mas foi muito rico para mim. E uma coisa que a gente estuda muito lá é comportamento, né? E fala assim, às vezes a gente tem uma experiência negativa, por exemplo, no nosso dia. Você saiu de casa, tomou uma fechada, o semáforo fechou ali, e você passou um tempo a mais e se atrasou. Você carrega aquilo ali para o resto do seu dia, atrapalha todas as outras experiências. E eu noto isso muito, não só com esses 5 minutos da rotina do dia. Eu contratei o meu parente e deu ruim. Cara, mas eu já contratei meu parente que deu ruim, já contratei alguns parentes que deram certo, entendeu? Então não é porque uma experiência foi negativa que todas as outras vão ser. Lógico, com certeza. Você tem que aprender. Você falou um negócio muito importante quando você falou deixar claro, botar limite, o entregável em primeiro lugar. Então, assim, com certeza você vai tirar bons frutos se você fizer da forma certa. Não, tem que ser desse jeito porque a empresa não vai viver só de você e do seu amigo ou do seu... Se o resultado não chegar, a empresa na hora vai cobrar. Vai cobrar, não tem jeito. O grupo vai cobrar. O resultado é para todos. Para todos. Né? Então, não tem jeito.
de novo, é muito bom, mas é aquilo que você falou. A gente aprende aonde vai, aonde não vai, né? E eu falo, 49 anos, mas ainda tenho muito para aprender também. Então, eu sempre busco nesse sentido. Graças a Deus, acertei mais do que eu errei nesse também. Então, fico muito feliz nisso. A gente e é muito... Tem muita coisa que aparece, assim, e a informação tá ali, a gente não olha. Na época da Joy, se eu não me engano, se não me engano, não, foi com certeza na época da Joy, a gente tinha um quadro lá com a equipe comercial. E a gente fazia ranking. E assim, teve uma época que a gente ranqueou, assim, por indicador que, se eu não me engano, era resultado líquido. E, pô, pareceu uma coisa que a gente não esperava. O nosso vendedor que trazia menos resultado, na verdade era um resultado negativo, era o mais querido. Sim, ele era uma pessoa muito legal, falava com todo mundo, era super divertido, e só que ele não trazia resultado financeiro para a empresa. Assim, aí, meus sócios, a gente olhou e falou, cara, ou a gente muda ele de área, assim, traz ele para uma área de atendimento, já que ele é muito querido, já que ele é uma pessoa de relacionamento, ou a gente desliga ele, porque não pode ficar gerando, vai até desmotivar os outros vendedores. E assim... E aí foi desafiador porque quando a gente foi tentar acessar esse vendedor, ele não queria ir para uma área de relacionamento. Ele queria continuar como vendedor e falar com todo mundo, brincar. Então a gente acabou desligando ele, porque na verdade ele não queria vender, ele queria bater papo. Queria bater papo, Então, ok. Mas a gente tem que olhar como empresa em alguns momentos e ver o que é importante. E você na Pronto hoje, no grupo Comolate, o que você faz lá hoje, assim, além de reestruturar como fintech? Você está vendendo para o grupo só? Vende para todo hoje mundo? A gente pesca no nosso aquário, eu costumo dizer, né? A gente tem uma base de clientes aí de mais de 100 mil CNPJs, né? Então, falo que a Pronto ela ainda é uma máquina de cartão, mas como... Então, se eu não sou cliente Pronto do grupo Comolate, a Pronto não atende. Desde que se você trabalhar no mercado ligado a autopeças, você pode ter, mas a gente sempre vai tentar levar você para entrar via grupo Comolate, né? Que é, no caso, a BR Autoparts, que é a empresa que faz a parte de distribuição de peças, né? Pode, mas a gente sempre vai tentar levar por este caminho, né? Então, uma base com mais de 100 mil CNPJs. Então, é um aquário fantástico para pescar. Infinito, né? Infinito, né? Então, a gente tem grandes desafios lá. Então, tem o processo de reestruturação da SUB, a gente tem outros projetos que a gente está fazendo aí, até seguindo as regulamentações, né? Então, tem alguns novos desafios saindo aí. Mas é o que eu falo, a Pronto ela não é só uma máquina de cartão, né? Eu falo que a Pronto ela faz parte do ecossistema do grupo e ela é um braço para ajudar o grupo a vender mais e o nosso cliente a vender mais. Porque hoje o nosso carro-chefe lá é a seção de recebível para compra de peça, né? Então hoje 70% do que é transacionado na minha máquina vira peça no grupo. Então ela é vinculante. Então o cliente, quando ele passa a usar a Pronto como uma ferramenta para compra de peça, ele enxerga valor nesse produto. Até porque ele faz uma venda parcelada no cartão em 12 vezes. Vamos dizer que ele tem lá 10 mil para receber, já descontando o MDR. Esse 10 mil ele usa para comprar peça. Eu não desconto a taxa de antecipação dele. Entendi. Então, acaba se tornando dinheiro à vista para o cliente para comprar peça. E quando ele faz a conta, ele fala, opa, esse negócio é interessante. Eu não vou pagar antecipação de 12 parcelas. Eu tenho 10 mil futuros para receber, vou usar eles hoje para comprar peça. E para o grupo é interessante, porque você passa a conhecer melhor a vida financeira do cliente. Exatamente. Se ele está cumprindo o que ele combinou. Então você começa a ter uma visão que e uma visão que eu trouxe para o grupo, né? Dados hoje é fundamental, comportamento, tudo isso, mas a gente também começou a agregar a visão de comportamento financeiro, né? Que é o que a Pronto entrega ali com as informações que ela tem acesso. Então isso também, além de ajudar o grupo a entender o cliente, consequentemente ajuda a vender mais, né? Maravilha.
Cara, voltando para tudo, né? Para tua jornada inteira. Teve algum bastidor e alguma curiosidade bacana que você acha compartilhar que vale a pena, assim, muito como aprendizado para quem não te conhece ou para quem você acha aí? Cara, acho que teve tantas coisas que eu passei, né? Na época do Unibanco, eu falo que o Unibanco era um... Aí é uma curiosidade profissional que acho que muita gente nem imagina, né? Mas o Unibanco, às vezes eu falo que ele pensava um pouco além da época que a gente vivia ali, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos que foram muito interessantes. Primeiro, o Banco 1. Quase ninguém deve lembrar do que é o Banco 1. Mas o Banco 1 é o nosso banco digital de hoje em dia. Não existia agência do Banco 1. Né? Então, o Banco 1 era um banco só por telefone na época. Era como se fosse uma spin-off do Unibanco. Então, o Unibanco pensava um pouquinho diferente nesse sentido. O cartão e-card era um cartão para compra na internet. Inclusive, eles fizeram teve uma propaganda na época, foi uma propaganda, né, mas era o e-moço e a e-moça que ficaram 40 dias no apartamento fazendo compra por telefone e internet usando o cartão e-card. Né? Era algo completamente diferente. Hoje você tem um cartão digital gerado Transação por transação. Por transação, né? Outra coisa que foi legal lá também, eu trabalhei no projeto do IB Unibanco. Como é que eu lembro até hoje? Era um CD que a gente mandava para casa do cliente para ele instalar no computador e a gente fazia o suporte para esse cliente quando ele tinha alguma dúvida de instalação, para ajudar ele a instalar o Internet Bank, né? Então, assim, foram coisas que eu trabalhei, aí ficou um buraco, porque você nunca mais ouviu falar de nada, porque tudo morreu. E aí depois voltaram com tudo em 2010, 2011, né? Então, acho que isso foi uma curiosidade muito interessante na época minha do Unibanco. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade, né? Assim, de matar a coisa, começar rápido, mas também de matar rápido o que não dá certo ou o que a gente está vendo que não vai dar certo ali para... É o desafio entre colocar muito esforço para alguma coisa dar certo e olhar, putz, isso aqui não vai chegar a lugar nenhum, vamos desligar rápido. Está na época errada. Está na época errada e está fazendo isso. Maravilha. O que você enxerga como o futuro das fintechs, Márcio? Cara, a gente fala fintech, né? Mas eu entendo que ela é uma empresa como qualquer uma outra, né? Mas eu acho que o futuro dela, eu acredito muito em nicho, né? A gente tem aí os grandes bancos, Itaú, Santander, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Nubank hoje, né? Que a gente chama de fintech, mas já é um grande banco, né? Mas eu acredito muito no mercado de nicho para as fintechs, né? Porque eu acho que o desafio é a fidelização do cliente. Então, eu acho que o papel fundamental da fintech vai ser ajudar nessa fidelização de grandes nichos, como o nicho que eu estou hoje de automotivo, como um nicho da moda. Então, ela vai ser esse elo de meio de pagamento, porque a gente sabe que o pequeno empreendedor, ele sempre foi excluído, né? Então, acho que o papel da fintech vai ser ajudar esse pequeno empreendedor a entender que ele tem um espaço, né? Que ele existe. De alguma forma, agregar um benefício para ele. Exatamente. Né? Porque, cara, ele vai pegar um empréstimo num grande banco, o cara vai me meter lá 7%, 8%. Agora, eu como varejo, ou no meu caso aqui como distribuidor, eu já tenho um relacionamento com esse cara. Esse cara já compra a peça de mim toda semana. Então, eu conheço o comportamento dele. Então, ele com certeza vai preferir atrasar um empréstimo do banco do que atrasar comigo. Porque se ele atrasar comigo, ele não consegue comprar a peça. E você conhece ele mais, você como fintech ali, você tem mais acesso ao que ele não te fala, ao dia a dia dele, se o dia dele, a semana dele tá bom, qual é o mês que é melhor para ele, qual que é o pior, se vocês estão com objetivos alinhados ou não. Proximidade. E você acredita muito como... o que você está enxergando de inteligência artificial e fintech? Assim, Eu acho que ela vai ajudar muito, mas
principalmente nesse começo ainda, que a gente sabe que tem muito receio ainda, né? Principalmente pela questão de abertura de dados, de segurança, de você abrir sua base para o mundo, né? Mas eu acho que quando a gente fala de atendimento, dependendo do tipo de situação que a gente sabe, ele é uma saldo, preciso pedir um extrato, uma remissão de cartão, coisas mais rotineiras que acabam ocupando muito tempo, a IA vai ajudar. Na parte de prevenção à fraude, ela também, eu acho que consegue ajudar muito no sentido de mapear o que é muito comum, que a gente sabe, né, e o que for de diferente. Aí sim você põe para uma investigação. Hoje já se usa muito em análise de crédito também, com o mesmo conceito, né? E óbvio, já mapeando o comportamento, né? Então, eu acho que essas 3 fontes aqui, olhando para a fintech, eu acho que a IA vai ajudar muito nesse primeiro momento. E como pessoa, assim, como executivo, assim, você usa no teu dia a dia para... Eu uso praticamente o dia inteiro. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, ela me mandou uma mensagem, eu estava numa reunião, né, até filmei para ela. Falei, enquanto eu estou na reunião, a IA trabalhando para mim aqui, porque eu precisava fazer uma apresentação, a IA estava fazendo a apresentação para mim, eu devolvi para ela. Falei, enquanto eu faço uma reunião, a IA faz a apresentação. E aí é engraçado isso, né? Eu já ouvi opiniões diferentes, mas é a dualidade da vida, né? Assim, tem sempre os dois lados, né? Eu já escutei gente falando, cara, eu quero que a IA lave a louça para mim e aí eu possa trabalhar tranquilo. E eu também já escutei gente falando, cara, eu quero que a IA trabalhe para mim enquanto eu possa lavar a louça tranquilo, sabe? Eu acho que assim, é você usar a ferramenta para o que você quer e não para o que você não quer. Você quer passar um tempo ali contemplando a louça lavando? Beleza. Beleza. Agora, você quer usar uma ferramenta para lavar a louça para você, faz. Eu particularmente, acho que eu uso muito para me ajudar a revisão, ajudar a fazer a apresentação, ajudar essas coisas, né? A analisar. Pesquisa. Eu acho que ela complementa muito, sabe? E ela também te dá a oportunidade de você, quando, sei lá, fiz um exercício uma vez de a gente fazer um material e saiu totalmente fora do que eu gostava. Eu pedi para ela, cara, não gostei, quero que seja assim, assim, assado, e foi melhorando. Então, você tem a oportunidade de ir melhorando com ela, né? E como já aconteceu também, eu tentei melhorar umas 4, 5 vezes, não deu certo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer. Vou fazer. É que nem eu, às vezes você fala pro colaborador, cara, bem, você não consigo fazer, eu vou fazer, não tem problema. E mas te mostre, e a gente vai aprendendo junto ali. Mas ela já aprendeu bastante agora comigo. Eles estão mais ligeiros que nós. É uma ferramenta que eu acho que vai cada dia mais, assim, sei lá, estava no evento e o cara falou que a IA e a eletricidade vão ter o mesmo impacto com a humanidade. Assim. Bem impactante, né? Porque, sei lá, a eletricidade, de uma certa forma, e aí acho que foi o Ricardo Amorim que estava falando, e ele falou, a eletricidade possibilitou a gente ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para fazer coisas novas e possibilitou criar novas ferramentas e a gente evoluiu. Então, acho que a IA está fazendo isso, sabe? A internet também teve uma mudança muito grande. Também deu mais tempo para a gente, né? Mas também consumiu muito mais tempo nosso dentro do celular, né? Que a gente sabe. Com mídias sociais, essas coisas, né? Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Peraí. Sobre a o que te tira mais o sono hoje como executivo? Assim, acho que a gente tem as preocupações de dentro da nossa casa, mas como executivo dentro de um ecossistema que está vivo, que é o de pagamento, fintech, regulatório, enfim. O que te tira mais o sono? Sim, a gente tem a última linha lá do resultado para entregar e a gente sabe que isso tá ali. Se você não entregou, você não tem o que se combinou, né? Mas talvez o que tira mais o sono é a preocupação que eu tenho, sim, para entregar todas as coisas que tem que fazer, não só a questão de resultado, de reestruturação, mas como que as pessoas do time entendem que, cara, vamos todo mundo junto.
Porque assim, eu acho que assim, eu me cobro muito para mostrar para eles que eu tô com eles. Independente de qual área, do que seja. Eu falo assim, o que eu preciso fazer para todo dia mostrar que eu tô junto com eles. Chegar às 6h30 da manhã, a gente sabe que isso não é o suficiente. Eu lembro quando eu cheguei na Pronto, eles tinham uma questão salarial lá, que tinha pessoas no mesmo cargo com salário diferente. Com um mês de empresa, eu conseguia ajustar tudo isso. Então foi muito legal, mas eu falo assim, você tem um desafio de sempre estar ali, né, mostrando que assim, como que eu tiro mais? Como que eu tiro mais? Então isso é algo que para mim me preocupa muito, né? Não, e você falou, cara, assim, as duas palavras, todo mundo junto, assim, as duas frases, quando tá todo mundo junto, o resultado vem rápido. Vem. Assim, eu lembro até hoje, assim, a gente tinha vários picos de crescimento na Joy, e assim, quando a gente ia analisar, a gente olhava que todas as áreas estavam numa sinergia incrível. E o contrário também, quando a gente não crescia, quando a gente tinha algum problema, a gente via que tecnologia estava tentando fazer uma coisa, a venda estava tentando fazer outra, a RH estava tentando... Aí a gente sentava todo mundo e olhava e falava, pessoal, pera aí. Que assim, parece que está todo mundo no mesmo bote, mas cada um com seu remo indo para uma direção. Lado, exatamente. O barco vai parar, ou vai afundar, ou vai dar um problema ali. Esse acho que é o desafio de você, como um executivo, cuidando de uma empresa que tem uma baita responsabilidade já por si só, como que eu faço para todo mundo navegar para o mesmo caminho, né? É buscar essa excelência que é um desafio. É um desafio. Porque você tem toda uma questão de pessoas por trás que a gente sabe que não é fácil. Não é. Não é fácil. Todo mundo fala a mesma língua, por mais que todo mundo fale o mesmo idioma, às vezes também é desafiador. É desafiador. E na tua vida pessoal, você está fazendo algumas mudanças, né? Começou a correr, tá se estruturando. Eu nunca fui uma pessoa apaixonada por academia. Nunca fui. Mas eu sempre... não sou o exemplo nesse sentido, mas eu falei, preciso começar a cuidar da saúde. Chegou uma época da vida, eu falei, vou começar a cuidar da saúde. E eu fui muito tempo regrado nesse sentido, acordando todo dia, 4 e pouco da manhã, ia para academia, sábado, domingo, feriado, viajando a trabalho. Aonde eu estava fazendo academia. E aí eu machuquei o joelho ano passado, caí, machuquei o joelho, fiquei uns 8 meses sem fazer academia. Engordei acho que uns 9 quilos quase. Eu falei, não, preciso voltar. Eu já tinha melhorado, mas, cara, aquela vozinha da cabeça que fica às vezes, né? Que a gente fala assim, deixa pra lá, aquela procrastinação. Eu falei, não, preciso voltar. Aí, graças a Deus, essa semana, eu falei, comecei de novo. Então, comecei devagar, agora vou voltar a comer direito de novo, né? Porque uma coisa que eu adoro é comer e cozinhar. Adoro. Só que você não gosta de cozinhar uma salada. Não, né? Você quer fazer... Que nem semana retrasada, minha esposa queria comer rabada. A semana passada queria comer rabada, eu fiz rabada. E aí você... Tem jeito, né? Você chuta o balde. Mas assim, vou te dar uma dica, cara. E aí você já é inteligente, já sabe um pouco disso, né? Quando a gente se conheceu, acho que eu pesava 120 quilos. Sim, eu lembro. Assim, a corrida me tirou, assim, de uma zona de conforto no começo, mas me entregou um conforto em áreas que eu não achava que eu ia poder ter. Assim, eu durmo melhor hoje, eu consigo acordar melhor, fazer tudo. Então, me puxou muito. Então, acho que, assim, cuidar do Fernando dentro de casa foi muito bom. E, assim, como o nosso parceiro hoje trabalha com qualidade de vida, cara, vou deixar para você hoje aqui obrigado. Um pack inicial aí para você cuidar da sua saúde. Sim, é um suplemento, vai te dar, assim, vai te deixar menos fadigado, porque no começo, sair do zero ali, que é o que você está retornando, é melhor. Mas a gente vai te mandar um cupom também de desconto para você comprar, para você fazer o teu kit, passar para a esposa também, para a família, que a gente sabe que é importante, né? Família junto, bem, todo o resto vai melhor, né? Com certeza. T-Live, obrigado aí pelo kit aqui, pela lembrança. Vou usar com certeza. Vamos cobrar aí. Vamos ver se a gente marca uma corrida junto. Vamos sim. Primeiro precisa retomar, né? Não, vamos marcar. Mas não dá para ser a sua de 90 km. Não, a gente faz uma de 5, de 10. Aí a gente consegue, com certeza. Leva uns amigos nossos, o Ebert também. Vai ser difícil. Traz o Daniel. A gente tinha na época da Joy o Joy Run, né?
Aí eu falei pro Daniel, pô, todo treino a gente vai tomar uma cerveja depois? Não pode, não tá certo. A gente gasta menos caloria do que consome. Do que consome, é. Mas é isso. Porque eu acho que é muito importante você falar isso, porque às vezes os caras olham só a gente cuidando do trabalho, mas tem que cuidar da vida particular também, né? Porque não só a esposa vê, a gente falou no começo do teu filho seguindo o teu exemplo e tudo mais, mas a gente, como líder e executivo ali do principal da empresa, eles querem saber o que a gente está fazendo, como desafio, como é que a gente cuida. Então, é importante cuidar da Cara, se a saúde. gente não cuida da nossa saúde, como que você vai cuidar? Que é a principal coisa nossa, né? Então a gente tem que mudar esse mindset. Não é fácil mudar o mindset. Eu sei porque eu já brigo com isso há bastante tempo, mas assim, você tem que começar. É o primeiro passo. Então quando você dá o primeiro passo, e aí você tem que se automotivar, mas a gente tem que lembrar que a motivação ela tem prazo de validade e aí depois tem que ficar a dedicação, né? E o amor pelo negócio, né? Porque senão você deixa de fazer. Então, primeiro você se automotiva com um pouco de esforço nesse sentido, mas depois você tem que se dedicar. E constância, disciplina, militar. Disciplina, principalmente. Isso aí que você falou do seu pai te ensinando, de você... É um conjunto, né? O apoio da esposa, ser o exemplo pro filho, a cobrança do pai ali no começo, que parece muito mais cobrança, mas hoje você vê que é uma coisa dos maiores aprendizados que ele poderia ter te falado. Com certeza. Bom, mais uma vez, assim, queria te agradecer. Vou te fazer uma última pergunta simples que vai para um quadro especial nosso aqui. E aí depois eu vou abrir, depois que você responder a pergunta, eu vou abrir um espaço para você refletir, falar sobre, agradecer as pessoas, mandar uma mensagem final. E muito obrigado, cara. Assim, eu tenho você principalmente nesse tema que você está virando especializado, assim, que é entrar forte num ecossistema, num aquário, como você chamou, né? E criar uma fintech ali dentro, criar um braço ali dentro. Hoje você entrou num que já existia, mas nos outros você ajudou a criar. Eu acho que é muito legal. Então, para o pessoal da audiência que tem esse desafio de ser, vou construir aqui dentro do meu ecossistema. Cara, o Márcio é super aberto, pode chamar ele no LinkedIn dele, troca experiência, troca figurinha, ele vai, eu acho que no possível que ele puder, ele vai ajudar, vai colaborar, ou vai indicar alguém, ou vai indicar uma estratégia. E é isso. Última pergunta aqui, pergunta mesmo, e depois, olhando para a câmera ali, é um quadro 100% livre. O que é uma fintech para você? O que é uma fintech para mim? Eu acho que a fintech ela vai sempre depender do momento que a gente está vivendo, né? Mas hoje, para mim, a fintech ela é um meio para que eu faça com que o grupo que eu trabalhe consiga vender mais e que o meu cliente também possa vender mais, não sendo só um braço financeiro, mas é um braço de relacionamento, um braço de informação, e que agregue tudo isso e que na última linha lá vire venda, independente do lado que seja, né? Então, para mim, eu acho que hoje, nesse momento, a fintech é isso. Maravilha. Mensagem para o pessoal que te ouviu até agora, para a família, para alguém? Pessoal, obrigado aí pela audiência. Um abraço para todos. Carol, minha esposa, um beijão. Luiz, meu filho está longe, está em Lisboa, ele mora em Lisboa, chega no final do mês agora, estamos esperando você aqui no Brasil. Fiquem com Deus aí. Maravilha, Márcio, muito obrigado. Antes, só o que eu trouxe aqui para você, né? Uma lembrancinha da Pronto, que nas feiras de mecânico o pessoal briga lá pelo kitzinho ferramenta. Maravilha, cara, obrigado. Esse kitzinho tem briga nas feiras lá. Obrigado pelo kit, obrigado pessoal da Pronto, o time do Márcio aí. Foi muito legal eu trazer ele aqui, ele está muito feliz na oportunidade. Eu falei, vou ter que aproveitar esse cara com essa energia para contar a história dele. Tenho certeza aqui. Márcio, obrigado pela conversa, obrigado pela clareza, pela generosidade de abrir a tua história para a gente, compartilhar. Como eu falei, né, o podcast tem mais de 2.000 fintechs no Brasil, e além dos grandes bancos e da estrutura. E a gente tem a mania de sempre ouvir a mesma história. Eu acho que você tem a capacidade de ensinar, a capacidade de mostrar, não só da boca para fora, mas pelo que você fez. Pegou a pandemia, pegou grandes bancos, pegou um aquário, pegou grupos
Enfim, obrigado por compartilhar com a gente o seu aprendizado, a sua carreira e valeu mesmo. Obrigado pessoal da Utilive também, que está ajudando a gente, apoiando aqui. Eu acho que o nosso setor é um setor que se desgasta muito, se alimenta mal, viaja e tal. Eu acho que vocês vão pescar no aquário aqui também, como o Márcio deixou a dica. Com certeza, com certeza. De novo, obrigado, Utilive, Fernando. Obrigado pelo convite, cara. Muito bom. E para você que ouviu a gente até agora, deixa no comentário do YouTube, do episódio, do LinkedIn e tudo mais, se você teve alguma experiência parecida com a do Márcio, tem alguma pergunta para ele, ou algum caso bacana similar, igual o Márcio teve aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, pela audiência, valeu, até mais.